sei, das Paris, me conhece, sabe que eu não largo o osso. Então, eu vou só falar um pouco sobre o seminário, porque tem comentou, né? Hoje mais cedo, e aí eu acho que a gente precisa chegar na escala de 1 para 1, assim, na vida da pessoa, né, que vai para a oficina de bairro. Então, por exemplo, eu ontem estava indo para a oficina de bairro do centro e simplesmente não consegui chegar no horário porque o endereço estava errado no site, né? Eu tinha o endereço duas seções do site e uma das duas não foi atualizada e infelizmente foi essa que, enfim, fiquei olhando, baseei, fui para lá, vim para cá, estava chovendo e realmente cheguei atrasado. Então, para quem realmente quer acompanhar, enfim, fazendo muito esforço, uma pessoa que quer muito acompanhar, ela consegue. Mas se a pessoa não está, né, assim, vamos dizer, dentro da questão, dentro do problema, às vezes ela simplesmente abre mão de algumas coisas, e é isso que eu acho que vem acontecendo também. Então, além do endereço errado, eu percebi que nesse segundo ciclo, a divulgação ocorreu até onde eu acompanhei, vamos dizer, a primeira oficina de bairro, as duas primeiras foram no sábado, elas foram divulgadas na quarta ou na quinta, então de quinta para sábado é bem difícil, né, das pessoas conseguirem estar. Fora isso, aí uma sugestão, mais uma vez eu vou falar, que vocês façam a divulgação por 15 dias de antecedência no mínimo, já que vocês mesmos dizem que elas são as instâncias mais participativas, mais ainda do que a audiência pública, como vocês têm dito, né, a prefeitura. Então, por que vocês não levam, ou enfim, não fazem o rito como audiência pública, né? Aí, enfim, outras coisas, no registro em vídeo, por exemplo, né? Que o relatório saia com uma celeridade, né? Como vocês vêm fazendo com a ata da audiência pública. A mesma coisa, uma outra sugestão, que não se faça oficinas simultâneas, né, para que quem quer participar realmente consiga acompanhar. Isso, na verdade, estou falando para nem falar de metodologia, né, porque se a gente for falar de mapa colaborativo, por exemplo, eu acredito que eu já acompanhei, porque é uma experiência nova, né, essa experiência do mapa colaborativo, mas que isso tem uma metodologia própria, que não é essa que está sendo utilizada pela prefeitura. Então, eu também tenho algumas dúvidas sobre a metodologia das oficinas de bairro, mas eu não vou entrar nisso aqui. Um outro ponto, eu estava aqui tentando organizar minha fala, porque senão eu agarrei muito, mas no fim das contas, todos os pontos que eu queria falar couberam no de participação, e aí fica uma questão que realmente eu não consigo largar, que é, por exemplo, a utilização dos instrumentos urbanísticos, que são definidos pela DEU. Eu acho que para um técnico que quer pesquisar, por exemplo, eu digo isso porque foi uma experiência que eu tive, né? Eu fiz uma pesquisa, ela conversou com a Fernandes, ela não está mais aqui, mas acho que se ela tivesse, ela concordaria. Então, a gente fez uma pesquisa e demorou muito tempo conseguindo as informações. Então, por exemplo, ainda não estão públicas, né, as informações sobre o outorga onerosa, e eu ainda não tive conhecimento da publicidade também dos estudos da auditoria do transtorno. Então, ainda fica a questão. Então, o que eu quero dizer no fim das contas, ainda temos duas sugestões depois, mas no fim das contas é o seguinte, que mesmo que a gente, como técnico, queira contribuir, se a gente leva um tempo X para analisar um documento, enfim, um plano, uma questão, a gente leva 20 vezes o tempo para buscar esse documento. Né? Então, realmente, a questão técnica e a questão da participação e da transparência, elas não conseguem se desvincular. Então, é uma questão que me acaba também, né? Porque eu já, por exemplo, eu estou fazendo um estudo das áreas públicas de parcelamentos junto ao Ministério Público e já tem alguns meses que a gente espera um retorno, né, da Prefeitura, tanto da SUCOM quanto da Cefaz, e quando esse retorno acontece, de alguma maneira, ele não é satisfatório. Né? As informações elas não ficam publicadas. Então, a minha sugestão são duas apenas. Que sejam feitas análises visuais e gráficas, né, tanto das legislações anteriores, ou seja, eu vou ver esse estudo, né, essa análise que já foi feita pela FIP, que também falou que já está pública, eu tentei abrir aqui, achei até o link depois, mas o link não está corrompido. Mas se o professor avaliador ele disse que os projetos, se os próprios estudantes, né, eles não conseguem fazer os cálculos, enfim, operar, né, os parâmetros urbanísticos,
como poderia a população dominar esses instrumentos existentes. E a outra sugestão é que se atualize o software da LOUS, né, e do PDDU, porque a prefeitura tem isso, mas isso não é atualizado, e para além disso, que essas informações, na verdade, elas passem por um mapa mais democrático, que seria o mapa do Google, por exemplo. Né? Aí é uma sugestão. Ok, obrigado, Marina. João, por favor.